Infere-se do texto que, em sua origem, o FNDE atuava em um conjunto reduzido de programas com um volume de recursos pouco significativo. Bom, a gente vai notar, né, que foi criado o FNDE, né, e aí, a partir daí, ele foi aumentando. A partir do momento que ele foi criado, ele foi passando por algumas transições, né? E, naturalmente, ele foi ganhando mais corpo, digamos assim, né? Ampliando uma diversidade e tal. Então, vamos lá. Em sua origem, o FNDE atuava em um conjunto reduzido de programas com um volume de recursos pouco significativo? Vamos lá. O FNDE, então, olha, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, então ele foi criado primeiramente o Instituto Nacional, né, em 68. E aí, basicamente, o Fundo Nacional foi por meio desse decreto aqui, 872, de 69. Subsequentemente, a autarquia passou por mudanças que diversificaram suas funções, ampliaram a abrangência dos programas executados. Ampliaram a abrangência dos programas que ela tinha. Então, ampliaram a abrangência. Isso não significa que ela está aumentando a quantidade de programas, ok? Mas ampliaram a sua abrangência, ok? Ao mesmo tempo em que o volume de recursos gerenciados aumentou. Então já dá para ver, da sua origem, o volume de recursos aumentou. Sim, tranquilo. A abrangência de programas aumentou, o volume de recursos aumentou. Ok, beleza, vamos lá. Todas essas mudanças trouxeram desafios para a gestão das políticas e exigiram novas competências do corpo funcional. Aumentou a responsabilidade. Sim. Inicialmente, o FNDE funcionava apenas como órgão arrecadador, fiscalizador e gerencial. Ele era responsável, principalmente, por gerir uma das principais fontes de recursos do Ministério da Educação. Então veja, ele já era responsável na sua criação, ele já era responsável por gerir as principais fontes de recursos do Ministério da Educação. Depois ampliou o volume, né? O volume de arrecadação, o volume de distribuição desse dinheiro, tá? Aumentou o volume. Mas isso significa que a quantidade era pouca de início? Não. A quantidade não era pouca, não. Olha, ele já geria, né, as principais fontes de recursos do Ministério da Educação. Concorda comigo? O salário da educação, transferindo para os estados e Distrito Federal 2/3 dos recursos arrecadados. Então não posso dizer que o volume de recursos era pouco significativo. Na sua origem, o volume era menor. Ele foi ampliando, como foi ali no primeiro parágrafo, a gente percebe isso. Mas isso não quer dizer que ele seria pouco significativo. Concorda comigo? Beleza. O texto também fala que ele atuava num conjunto de programas e ele ampliou a abrangência desse conjunto de programas, tá legal? Isso não significa também que ele tinha um conjunto reduzido de programas e depois ele foi ampliando, só isso, tá? Então, neste caso, a gente pega efetivamente aqui no recurso pouco significativo, aqui realmente está fora, tá legal? E o texto não fala efetivamente sobre um conjunto reduzido de programas. O que ele falou foi a abrangência, né, desses programas, tá legal? Lógico, mais adiante ele pode ter aumentado a quantidade de programas, o que daria uma ideia aqui que era reduzida em relação ao que é hoje, por exemplo, tá legal? Mas eu não posso dizer que isso aí é reduzido, é um conjunto reduzido de programas. O texto não traz essa informação, beleza? Por conta de tudo isso, a gente vê que está errada a afirmação.